ver o que Jesus está para nos ensinar. Os sãos não têm necessidade de médico. Vamos ver que capítulo é? Está lá para o final. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Os sãos não têm necessidade de médico. Item 11. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 24. Item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Mais uma vez aí, uma parábola, né? De Jesus. Jesus que sempre pregou por parábolas, né? Mas aqui ele dá também o mesmo, vai na mesma, como se diz, na mesma toada, né? Explicando para que para que a gente possa entender, mas indo muito além da palavra em si, do pé da letra em si, né? Jesus, o que ele dizia, precisava e ainda necessita de muita interpretação, porque às vezes não era exatamente daquela forma que ele estava querendo dizer, né? Então, encontraram, gente, para que a gente possa, então, proceder com a leitura? Ok, para Solange, Maria da Glória, Luciana, Cris, creio que os outros aí também encontraram, né? Então, vamos para a leitura. Os sãos não têm necessidade de médico. E aconteceu que Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, tomando lugares com Jesus e seus discípulos. Isso foi visto pelos fariseus, que perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são os que têm maior necessidade de consolação. E aos cegos, humildes e de boa fé, pois pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua explicação no Espiritismo. Muitas vezes, admira-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem mau uso dela. Dizem que uma faculdade tão preciosa como essa deveria ser dom exclusivo dos mais merecedores. Diremos, primeiramente, que a mediunidade se deve a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e a de falar. Não existe uma da qual o homem, por causa de seu livre-arbítrio, não possa fazer mau uso. E se Deus tivesse concedido a palavra, por exemplo, somente a pessoas incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu as faculdades ao homem, deixando-o livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com o Espírito fosse dado apenas aos mais dignos, quem poderia pretendê-lo? Onde estaria, aliás, os limites da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, para que os espíritos possam levar a luz a todas as fileiras, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Esses últimos não são os doentes que precisam de médicos? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo,
E os conselhos que ele recebe diretamente impressionam mais vivamente do que se os recebesse por meios indiretos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe o trabalho de ir buscar a luz longe, coloca-a em suas mãos. Não seria ele bem mais culpável se fechar os olhos a essa luz recebida diretamente? Poderia ele se desculpar por ignorância quando ele próprio terá escrito, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Então, não aproveitando a oportunidade, é que vem a punição, com a perda ou a desmoralização de sua faculdade mediúnica, do qual os maus espíritos se apoderam, para obsediá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge os servidores indignos e os corações endurecidos, pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Portanto, o bom médio não é, pois, aqueles que têm facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e é assistido somente por eles. Apenas nesse sentido é que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, o Evangelho vem nos dizendo, nos falando sobre os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são quem? Os enfermos. Primeiro, o Evangelho vem levantando essa pauta, que nos leva à reflexão. Quem são os sãos? E quem são os enfermos? Jesus procurava cada vez mais estar com aqueles que eram mais vulneráveis. E os fariseus, né, chocaram com aquilo. Como assim? Como o seu mestre, que se diz filho de Deus, está entre aqueles que erram, está assentado à mesa junto daqueles que são mais humildes? E Jesus fala: é exatamente eles que eu quero. Não que vocês estejam sãos, mas eles, pelas vicissitudes da vida, estão mais abertos a me ouvir, a refletir e a se reerguer. Porque é muito comum, quando a pessoa atinge uma condição material, ela achar que nada ela necessita de moral, nada necessita dos princípios aos quais Jesus veio nos ensinar, os ensinamentos que Deus nos deixou. Então, coloca-se numa posição de superioridade que você, às vezes, pode falar o que for e ele vai continuar achando que ele é o tal. Mas, no fundo, ele também é um enfermo. Mas um enfermo que, por enquanto, o remédio não surte efeito, porque todas as vezes que o remédio ele é ministrado, ele faz o quê? Ele joga para fora. Ele não absorve. Ele não faz com que a mudança desse remédio venha de dentro para fora. Então, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que estão mais necessitados de consolo, Jesus quer estar perto desses. Porque aqueles que já atingiram o grau de moral ou então a aceitação o suficiente para seguir, já está com Deus e com Jesus. Então, Jesus, naquele momento, buscava aqueles que estavam suscetíveis. Lembram? Livro Entre a Terra e o Céu? Para quem já fez a leitura, sabe perfeitamente. O livro Ação e Reação, do mesmo modo, nos ensina que nós precisamos o quê? Estar abertos à mudança. Porque se a porta estiver fechada para o bem e aberta para o que é denso, não vai adiantar.
Você pode tentar fazer o que for para outra pessoa se modificar, que ela vai continuar na mesma. Mas quando aquele tem discernimento, quando aquele está numa situação de calmaria para aceitar aquilo que está por vir, ainda que na dor, é os primeiros que Jesus vem a recolher. Não que Deus e Jesus vai desistir de nós, vão desistir de nós, não é isso. Mas eles vão pegando os que estão mais suscetíveis, mais próximos, com a mente mais aberta. E aí o Evangelho nos fala o seguinte: nós podemos continuar os passos de Jesus através da mediunidade. Mediunidade é aquele, né? Não é só aquele que ouve, que vê, que escuta ou que fala com os espíritos, mas é aquele capaz de estender as mãos, de estar junto, vibrando sempre com os bons espíritos, vibrando mais com os bons espíritos do que os ruins, porque nós também não somos perfeitos. E mediunidade todos nós temos, então todos nós podemos ajudar alguém com uma palavra, fazendo aquilo que Jesus fazia, tentando levar o conhecimento moral, ainda que a gente não o tenha por completo, mas nós estamos chamando o outro a vir conosco, chamando o outro a mudar de vida, a conhecer Deus, a conhecer os princípios, a ser melhor como indivíduo, independente se a situação dele é encarnada ou desencarnada. Todos nós estamos nessa marcha. E que dentro dessa marcha a gente possa fazer o mínimo para cada um. Que nós possamos estar mais na presença de Deus do que na presença das trevas. Porque lembram, a gente não precisa ir lá nas trevas. Ah, será que na hora que eu deitar, que eu dormir, eu vou lá visitar um umbral? Não quero de jeito nenhum. Será que aquelas pessoas que me perseguem durante o sono irão continuar me perseguindo? Tente mudar o seu estado de espírito, as suas vibrações, os seus pensamentos. Porque muitas das vezes aquilo que nos acontece pós-desencarne ou então em desdobramento é fruto daquilo que existe em nós. Então, eu não preciso desencarnar para estar no umbral. O umbral está em mim se assim eu vibro com aquela energia densa, seja acordado ou seja em desdobramento. Por isso a vida continua. Então, se todos nós somos médiums, se todos nós podemos levar a palavra, se todos nós podemos ajudar de alguma forma, que assim nós possamos fazer. Ah, mas o outro não me escuta. Faça a sua parte. Ah, o outro acha que eu estou dando lição de moral. Deixa claro para ele da sua imperfeição. Ah, como eu sou imperfeito. Como eu erro, como eu preciso melhorar. Mas uma coisa é fato. Todas as vezes que eu caio, eu quero levantar. Todas as vezes que eu escorrego, eu estou olhando para frente, eu estou olhando por alto, eu tenho discernimento que eu errei, mas eu quero estar de pé novamente para tentar de forma pacífica, entendendo que eu é que não estou entendendo ainda e por isso eu estou errando. Nada disso tem de culpa, atribuir culpa a Jesus ou a Deus. Então, todos nós temos um papel de sermos ponte entre os nossos irmãos, independente da condição em que cada um de nós possa estar. Que nós sejamos enfermos, mas aqueles enfermos que estão aqui com a mente aberta, aguardando a palavra, aguardando o remédio chamado evangelho, chamado princípio, chamado avanço moral, ao qual tanto nós necessitamos. Aguardo agora as considerações de vocês.
Oi, Silvia Leones. Boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Obrigada. Obrigada. Solange dizendo: conheço muitos que se acham os médicos de Jesus, se achando superior e fazem seleção de quem lhe convém ajudar, ignorando os que de fato precisam. Não sei se são médiums ou oportunistas à procura de popularidade. Hoje em dia, é tudo muito confuso, né? Pelo avanço tecnológico em que o mundo se encontra. Mas o Evangelho, Solange, nos ensina sobre o que você está dizendo. Porque o Evangelho nos fala que a gente conhece o cristão, aquele que segue a Jesus, aquele que prega pela conduta, pelas obras. Então é aí que você distingue quem quer ser oportunista, quem está procurando popularidade, ou quem está de fato na linha de frente do serviço. E aí você consegue fazer a separação. Olha, aqueles que mais têm dificuldade é que a gente tem que ter um olhar atento. Porque nós sabemos que nada que é muito fácil cheira coisa boa, não é assim? Se nós estamos em terra de expiação e prova, é por muita prova que nós vamos passar. E aquele que está ali pregando, a gente tem que olhar pela obra, pela conduta. Será que o que ele prega está na realidade dele? Não que os médiums sejam perfeitos, longe disso. Mas é os que mais precisam exercitar. Então, vamos tirar aqui de exemplo todos nós. Todos nós somos médiums, cada um em um grau. Mas todos nós aptos. Uns têm uma nota, mas vamos trazer a escola da vida, né? Que sempre é um exemplo muito bom para a gente entender. Todos estamos no segundo ano do ensino médio. Uns têm a nota mais alta, outros têm a nota mais baixa, mas todos nós estamos aptos a estar ali no segundo ano do ensino médio. Então, nós passamos de ano. Então, algum entendimento nós temos. Nós aqui, nosso seleto grupo, como diz a Socorro. Então, nós somos os que mais têm que exercitar. Por mais difícil que seja, que não é fácil, e tem hora que a gente erra, escorrega, cai. Se nós estamos aqui sempre lutando, falando sobre o perdão, sobre a humildade, sobre que a gente tem que fechar as chagas do egoísmo, as chagas do orgulho, nós temos então o que? Discernimento. Nós temos convicção da nossa pequenez, então é nós que temos que exercer ainda mais. Nós reconhecemos nossa condição de enfermos, mas nós também reconhecemos a nossa posição de discernimento, de que nós podemos levantar, de podemos fazer diferente. E nós temos discernimento da palavra. Porque a palavra nos ensina o que é um homem de bem e aqueles que estão desvencilhados do caminho pela sua obra, pela sua conduta, por aquilo que faz. A Cris dizendo que as pessoas ajudem seu próximo mais com atitude do que com palavras. Que sigam de fato o que pregam e lembrem-se de que usar da boa-fé das pessoas implica em consequências. Nós
vamos ser chamados a prestar contas a nós mesmos. Quando a gente fizer o balanço da nossa última encarnação, nós estamos ali prestando conta das coisas que a gente fez. Aquele é o que muito é dado, muito será cobrado. Seja posição social, seja um discernimento a mais, seja qualquer condição. Se eu tenho conhecimento e não repasso, eu vou ser chamada a prestar conta. Por que que você que tanto adquiriu não contribuiu com o próximo dividindo com ele? Por que você que tinha tantos bens materiais não trabalhou da melhor maneira para que fizesse com que a sua fortuna pudesse atingir a mais pessoas? E nós precisamos lembrar que nós não somos donos de nada. Nada que está debaixo desses céus. Tudo aqui nos é emprestado, inclusive o corpo em que nós habitamos hoje. Então, pode ter certeza que a prestação de contas há de vir para todos nós. Todos nós. A Luciana dizendo, tanto a enfermidade quanto a cura começa na alma e no coração de cada um por meio das escolhas feitas, das sementes semeadas. Estamos aqui com todas as oportunidades de abraçarmos a nossa trajetória com fé e confiança nessa grande escola na qual, pelo momento, nos encontramos. E que escola? Que escola que nos dá a oportunidade de tudo! Ao qual nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para fazermos o que quiser. Mas na certeza, na ciência de que nós vamos ser cobrados lá na frente. Se a semeadura é boa, flores nos serão ofertadas. Mas se a semeadura é densa, espinhos nos serão oferecidos. E aí cada um segundo as suas obras. As suas obras, as minhas, falam por si só. Pela natureza da pessoa, a gente entende, pelo menos a princípio, o caminho, um pouco do caminho em que ela está trilhando. Ei, mãe, boa noite. Mãe está agradecendo a Silvia. Então, é assim, né? Nós precisamos ter em nós discernimento, é querer ser melhor, é saber das nossas enfermidades, é saber que a gente cura de dentro para fora, é o Espírito que fala primeiro, porque lembrem-se, nós somos Espírito que comanda a mente, que comanda o corpo. Então, muitas das vezes, está em nós a necessidade de mudança, mas olhando sempre, estando sempre com Jesus, porque nós todos somos vulneráveis. Mais alguém, gente? A Maria da Glória só parabenizou, né? Obrigada, viu, Maria da Glória? Deus abençoe e guarde a senhora. Obrigada por todas as orações. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por entender que aqueles que estão com a porta aberta para ti têm lugar cativo, né, ao seu lado. Esteja conosco, Jesus, porque nós somos um deles. Nós precisamos muito de ti. Esteja conosco nessa jornada, nos abençoando, nos guiando, nos livrando de todo mal, de todo perigo, mas nos dando discernimento diante deles para poder passar da melhor maneira possível, dentro do entendimento que cada um de nós se encontra no momento, porque nós sabemos que é uma construção diária. Hoje nós temos esse discernimento, daqui a pouco nós queremos estar melhores, né? Nós queremos estar hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje,
prosperando sempre, evoluindo sempre. Que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós e que nós possamos hoje adormecer pensativos, reflexivos. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou caminhando junto de Jesus? O que eu estou fazendo? Quais são as minhas obras, né? Será que eu posso fazer um pouco mais? Jesus está com todos nós. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Que a espiritualidade amiga retorne em paz. Que os nossos irmãos que estiveram aqui hoje conosco possam também retornar em paz. Mas que, sobretudo, nós possamos estar em paz com nós mesmos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.